Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal Português Virtual. Hoje eu trouxe aqui para vocês os segredos de como ser aprovado na redação. Isso mesmo, são dicas fundamentais que, se você seguir à risca, vai conseguir aí 90% da pontuação. Vamos lá? Mas antes vou pedir para vocês curtirem este vídeo, inscrevam-se no canal e sigam-me lá no Instagram Português Virtual, ok? Então, gente, primeira dica: redija o seu texto de maneira impessoal, ou seja, na terceira pessoa. Gente, vocês não precisam escrever eu acho, eu penso, na minha opinião, para mim, para demonstrar o seu ponto de vista, tá? A redação ela deve ser escrita na terceira pessoa. A partir do momento que o texto é seu, que você está defendendo uma ideia, defendendo uma tese, a gente já sabe que é a sua opinião. O corretor já sabe que é a sua opinião, o seu ponto de vista. Então não precisa dizer eu penso, eu acho. Também não use a primeira pessoa no plural, né? Devemos, podemos, tá, gente? Redação é terceira pessoa, ok? Segunda dica: fiquem atentos às regras gramaticais e à pontuação, tá? Então sigam-me lá no Instagram, que vocês vão ter dicas diárias aí de gramática e pontuação também. Então, principalmente a vírgula, né? Vírgula, ponto e vírgula, mas a vírgula é muito difícil a gente ver uma redação que não tenha um erro de vírgula. Sempre tem um desvio, então estudem a pontuação, né? Quando usar vírgula, quando usar ponto, ponto final, ponto e vírgula, dois pontos. E as regras gramaticais, a forma que eu indico para vocês, né, estarem por dentro da forma correta da escrita das palavras é lendo bastante, tá, pessoal? Então leiam bastante, que vocês, por meio da leitura, a gente vê as palavras, visualiza as palavras e até tira dúvidas, né? Ah, essa palavra se escreve assim, eu achava que era de uma forma diferente. Então a forma para não errar, né, as palavras, ortografia, é realmente ler bastante. Uma dúvida que sempre me perguntam: professora, tem que ser letra de forma, pode ser letra de forma ou tem que ser letra cursiva? Então, na maioria dos concursos, tanto faz, ok? Se você usar letra de forma, é importante que você diferencie as maiúsculas das minúsculas. São poucos concursos que exigem letra cursiva, mas existem. Por exemplo, eu não sei se ainda assim, mas há uns 2 anos eu vi um edital da Marinha, se eu não me engano era QT da Marinha, não tenho certeza, e lá no edital estava escrito que a redação deveria ser redigida de letra cursiva. Eu lembro disso porque eu estava corrigindo a redação de um aluno, ele começou a treinar para esse concurso, e eu fui ler o edital para ver, para entender o que a banca queria, né? Para corrigir a redação de acordo com os critérios da banca. E ele estava escrevendo a redação com letra de forma, e lá no edital estava letra cursiva. Então, assim, se o seu edital não está falando nada em relação à letra, se no dia da prova você pegou lá a folha da prova com as orientações, você leu, não está falando nada da letra, pode escrever com letra de forma, desde que diferencie as maiúsculas das minúsculas. Normalmente não há problema algum, ok? Errei, e agora? Então, né, muitos têm dúvidas sobre a maneira correta de rasurar a redação. Então, caso você erre alguma palavra na folha oficial, faça apenas um risco sobre a palavra errada assim. Eu queria até ver se eu marcava aqui para vocês. Aqui, ó, gente. Faça apenas um risco na palavra assim e, em seguida, escreva a palavra da forma correta. Então, se vocês errarem alguma palavra, vocês vão fazer apenas um risco em cima da palavra. Não se preocupem com o corretor, com o avaliador, não fiquem com medo deles acharem que vocês erraram uma bobeira, porque o corretor não vai nem olhar, ele tem tantas redações para corrigir que ele viu aquilo riscado, ele vai pular, não vai analisar se o erro foi bobo, se não foi um erro bobo.
Então, assim, fiquem despreocupados. O importante é rasurar da forma correta e arrasar na redação, ok? Dica 5. Atenção ao espaçamento dos parágrafos. Tá, pessoal? Então, quando você for iniciar um parágrafo, eu aconselho deixar pelo menos uns 2 dedos afastado da margem para o parágrafo ficar bem marcado, ok? Atenção às margens. Muitas pessoas não escrevem até o final da linha. Escrevam até o final da linha. Não deixem sobrando espaço nas margens, não. Porque em alguns concursos desconta bastantes pontos, em outros menos. Mas desconta. Então, escrevam até o final da margem, ok? Título. Outra coisa, outro assunto também bem importante, né? Que as pessoas perguntam muito. Então, o título vai depender também do seu concurso. Normalmente, para redação dissertativa argumentativa, não é necessário o título. Para o concurso do Banco do Brasil, por exemplo, não é necessário o título até o momento, né? Não tem nada no edital, mas o que eu sempre falo para meus alunos, no dia da prova, leiam as orientações na primeira página da prova para ver se fala alguma coisa em relação ao título. Se não estiver falando nada, não precisa. Última dica para saber se tem título ou não. Algumas bancas, quando querem que a pessoa coloque um título na redação, já deixam uma linha menor em cima. A primeira linha ela é menor para colocar o título mesmo. Vocês vão perceber que ali é o espaço para o título. Então, se tiver uma linha menor, né, diferente das outras, vocês já sabem que é o título, então tem que colocar, é obrigatório. Agora, se não foi falado no edital, se não tem nas orientações da prova, se não apareceu linha menor na folha da redação, não é obrigatório. Agora, se você quiser colocar um título atrativo, né, bacana, pode colocar, não tem problema algum. Entretanto, se o título for obrigatório e você esquecer, aí você perde pontos. Então, por via das dúvidas, se você se sentir inseguro, com medo e quiser botar o título para garantir, tudo bem, não há problema algum, ok? Próximo slide. Como não fugir do tema? Então, pessoal, o que acontece? Fugir do tema não a gente tem um tema sobre violência contra a mulher e a pessoa escreve racismo. Não é só isso. Você corre o risco de tangenciar o tema. Eu vejo muito isso. O que é isso? Fugir parcialmente do tema. Por exemplo, o tema da redação é violência contra crianças. Aí a pessoa escreve sobre violência, faz uma análise do quadro da violência no país, números da violência, violência nas ruas, fala sobre todos os tipos de violências, menos sobre a violência contra a criança, que é o tema. Então o que aconteceu? Ele fugiu parcialmente do tema, tangenciou o tema. Algumas bancas vão considerar isso como fuga total ao tema, ou outras como fuga parcial. Mas quando você foge parcialmente do tema na redação, a sua nota cai. Quando uma pessoa foge parcialmente do tema, não recebe mais que 6 na redação. Então tem que ficar atento. E qual é a minha dica para você não fugir do tema? Circular as palavras-chave do tema da redação e durante a escrita você observar se está tratando daquelas palavras. Por exemplo, a gente tem um tema aqui, que é ideal para o concurso do Banco do Brasil, impacto da Lei Geral de Dados, impacto da Lei Geral... gente, eu comi aqui uma palavra, impacto da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Impacto da Lei Geral de Proteção de Dados. Deixa eu ver se eu escrevo uma proteção aqui legal. Eita! Tá, não tá muito legal a minha letra não, mas foi. Impacto da Lei Geral de Proteção de Dados, nas organizações. Então tem mais um Dzinho aqui. Impactos da Lei Geral de Dados nas organizações. Vacilei nesse slide, hein, gente? Mas vamos lá. O tema é impacto da Lei Geral de Dados impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nas organizações. Quais são as palavras-chave?
Lei Geral de Proteção de Dados, organizações. Então, quando vocês forem escrever a redação, dissertar, observem sempre se vocês estão falando do impacto da Lei Geral de Dados, de Proteção de Dados, nas organizações. Se você escrever uma redação inteira sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, impactos da Lei Geral de Proteção de Dados, mas não falar sobre esse impacto nas organizações, nas empresas, você vai fugir parcialmente do tema. Se você falar sobre empresas, vários assuntos, né, falar sobre a empresa e não falar sobre o impacto da Lei Geral de Dados nessas empresas, você também vai fugir do tema. Então, circula a palavra-chave: Lei Geral de Proteção de Dados, organizações. O seu texto tem que falar sobre isso o tempo inteiro. Outra dica: violência contra a mulher. O que a gente tem aqui? Violência, mulher. Começou a escrever seu texto, observe sempre se você está falando violência contra a mulher. Se você está falando sobre violência, mas não especificamente sobre a violência contra a mulher, você vai tangenciar o tema, tá? Então, isso é muito importante. Outra dica, outro tema. O tema é ética no ambiente corporativo. Sublinha ética, corporativo. Se você fizer uma redação linda sobre ética, maravilhosa, mas não mencionar, não falar sobre a ética no ambiente corporativo, você também vai fugir parcialmente do tema, ok? Então, a partir do momento que você circula essas palavras-chave, você vai escrever no seu texto, escreve o primeiro parágrafo, se puder escrever um rascunho, melhor ainda, escreve o rascunho, olha, estou falando do tema, estou falando sobre ética no ambiente corporativo, sobre ética no ambiente corporativo. Aí você não vai fugir, fique atento a isso, tá, pessoal? E não adianta, assim, tentar enganar a banca. Não, eu não sei direito esse tema, então vou falar só sobre ética, porque eu vou fazer uma redação maravilhosa e eles vão considerar. Não, não vão considerar, tá bom? Existem os critérios de correção e por mais que sua redação esteja maravilhosa, perfeita, sem nenhum erro de vírgula, se você fugir do tema, você vai receber 0, tá bom? Se fugir parcialmente do tema, não vai passar aí de 5, 6 a sua nota. Então, vamos para o próximo slide. Deixa eu apagar aqui, senão acaba aparecendo de volta. 9. Estrutura da redação. A estrutura da redação, né, que é o texto... Assim, aqui eu estou falando do texto dissertativo argumentativo, que é o mais cobrado em concursos, que a gente sabe, aquela redação que a gente aprende lá no terceiro ano de ensino médio. O que ela tem que ter? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que fazer para não errar na estrutura da redação? Vocês podem treinar com um esqueleto. Então, eu gravei um vídeo com um esqueleto para usar em qualquer tema. Então, nesse esqueleto, ele já está organizado com a introdução, os 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão, tá? É só um esqueletinho para dar um norte, para ajudarem vocês a não errarem na estrutura da redação. Então, assistam esse vídeo, peguem o esqueleto de redação que eu fiz. A partir dele vocês podem criar o próprio esqueleto de vocês para começarem a treinar a redação, praticar a redação e acertar na estrutura, que é muito importante, tá bom, gente? 10. Diversifique as conjunções. Não adianta, não evite repetições, né? Se você escrever mais o tempo inteiro na sua redação, você vai perder ponto. Vai deixar de ganhar ponto porque não diversificou. A banca vai entender que você não sabe direito, não conhece muitas conjunções. Então varie, use o porém, contudo, entretanto, todavia, tá? Ou além disso, em vez de usar além disso o tempo inteiro, use ademais, outro assim, tá? Assim sendo, use dessa maneira, destarte, dessarte. E aí vocês vão pesquisando mais conjunções também para diversificar aí as palavras da redação de vocês. Tá? Procurem sinônimos. Viu que vai repetir a palavra? Vai lá, busca sinônimo. Façam a lista de sinônimos de vocês. Tá? Isso é muito importante. E com esse treino, com essa prática, vocês vão conseguir. Slide 11.
E eu até coloquei, eu esqueci de colocar aqui, né? Praticar a redação é muito importante. Treinar a redação é muito importante. Se tiver alguém que possa, algum profissional de letras, né? Professor de português que possa corrigir a redação de vocês, há pessoas que trabalham com isso, que faça a correção de redação de vocês, é importante porque vocês vão praticar e vão saber se estão no caminho certo. Dica número 11, embasar os argumentos, tá, gente? Tem que ter um embasamento teórico, né, entre aspas, nem sempre tão teórico, mas não adianta você falar do nada, uma ideia sua. É importante embasar os argumentos. E como você pode fazer isso? Por meio de autores, né? Segundo o autor tal, e aí é uma pessoa, né, que tem credibilidade, então você vai dar mais credibilidade à sua redação. Você pode citar uma lei. E falar em lei, gente, Constituição Federal, você pode citar em quase todos os temas, tá? Por quê? Direito à saúde, educação, meio ambiente, dignidade da pessoa humana, tudo está na Constituição Federal. Então, praticamente todos os temas estão ali e você pode citar. Segundo a Constituição Federal, todos têm direito à saúde, todos têm direito à educação. Então, anotem esta dica que é muito importante. Vocês podem usar dados estatísticos também, né, do IBGE, se vocês lembrarem, enfim. Fatos notórios, né, de conhecimento público, por exemplo, violência contra criança. E aí vocês podem pensar em algum caso recente de violência contra criança que mobilizou o Brasil inteiro, né, que repercutiu bastante. E podem citar esse acontecimento porque é de conhecimento público, é um fato notório, ok? Linha 12, olha, dica 12. Planeje sua redação. Né? Chegou a sua redação, você já fez tudo que eu falei aqui, você já sabe todas as dicas, você já viu o tema, já circulou as palavras-chave. O que você vai fazer? Você vai anotar as informações sobre o tema. E o que seria anotar as informações sobre o tema? Tudo que você sabe sobre o tema. Então você vai lá, anota o que você lembra, pode anotar um filme que tenha relação com o tema, o nome de um filme, e você pode citá-lo também. Vai definir a sua tese, né? Se você é a favor ou contra, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira. Você é a favor ou contra? Se você é contra, lógico que você é contra. E aí você vai começar essa é a sua tese, né? Você é contra e aí você vai escolher os seus argumentos, né, para dizer por quê. Por que será que a violência contra a mulher persiste no Brasil? Então você vai escolher 2 argumentos. E inicie o seu texto. Se precisar, use o esqueleto para organizar a redação, tá, gente? Lembra que eu falei para vocês que eu gravei um vídeo com o esqueleto de redação? Esse esqueleto vai ajudar na estrutura, tá? A vocês colocarem já, apresentarem esses 2 argumentos na introdução, depois desenvolverem eles nos parágrafos seguintes. E deixa eu apagar aqui. É isso, gente. Muito obrigada. Bons estudos.